Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Olá, caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? Bem, comigo podia estar 100%, mas ainda não estou. Então vamos lá por partes para vos explicar o que basicamente aconteceu com estas praticamente 2 semanas de ausências de notícias tecnológicas por parte da minha pessoa, porque basicamente quem acompanha os stories no Instagram da vertente tecnológica está a par do que aconteceu. Basicamente fiquei doente, fiquei extremamente doente. Ao que tudo indica, alegadamente tive gripe A, ou seja, esta gripe maldita que anda aí e que tem circulado aqui em Portugal nestas últimas semanas e pelos vistos, ainda que eu não tenha tido confirmação médica, mas pelo menos 100% dos meus sintomas correspondiam à gripe A. Então só não fiquei de cama porque felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, tive que ir trabalhar, né, porque há contas para pagar e uma pessoa infelizmente não se pode dar ao luxo ficar parado para se poder recuperar. E depois a minha recuperação também tem sido muito mais lenta, porque para quem não sabe, o meu local de trabalho ou as minhas funções no meu trabalho basicamente são de estar no local a temperaturas entre os 0 e os 4 graus, e então por mais roupa ou por mais acessórios que uma pessoa coloque para poder desempenhar as funções àquela temperatura, o que é certo é que uma pessoa está a respirar aquele ar dos ar-condicionados e ainda por cima, para quem esteve tão mal quanto eu, tornou-se ainda pior. Só para vocês terem uma dúvida, não, para ter uma noção, eu tive que ir trabalhar e estava a trabalhar com febre. Então vocês podem imaginar o que é uma pessoa a trabalhar com febre àquela temperatura, quer dizer, estão mesmo malucos. Só que pronto, infelizmente as coisas são assim, também é o país que a gente vivemos e também infelizmente as empresas são como são. Gostaria realmente viver numa outra realidade em que realmente as empresas pudessem se preocupar mais com os seus trabalhadores, não olhassem para eles como meras ferramentas de trabalho, mas olhassem realmente pelo lado humano, e que pudessem proporcionar às pessoas, nestas alturas assim mais difíceis, a sua saúde e a sua segurança estar acima de tudo, mas infelizmente não é essa a realidade em Portugal. E uma pessoa, ou escolhe ficar numa situação mesmo precária, ou então tem que basicamente trabalhar nestas condições. E então assim foi, ou seja, uma coisa que poderia ser uma recuperação entre 5 a 10 dias, tem-se prolongado por muito mais tempo, justamente por causa de ter que desempenhar as minhas funções àquela temperatura. Uma das coisas que mais me preocupou e foi o que fez eu estar mais tempo afastado, foi porque eu tive muita tosse, e como vocês devem imaginar, quem grava podcast e sendo a ferramenta de trabalho a voz, e tendo tosse a toda a hora, e a tosse foi realmente muito má, porque até mesmo para dormir foi complicado, então tornou-se ainda mais complicado, porque não dava mesmo, porque ia estar a gravar os episódios, a estar a tossir a toda a hora, uma coisa que por norma
já uma gravação e edição já normalmente demora 1 a 3 horas, então se eu tivesse que parar a todo o tempo por causa da tosse, então não fazia mais nada na minha vida do que estar só a gravar um episódio que eu vos lanço para vocês, que têm uma duração de 4, 5, 6 minutos e, no entanto, iria demorar 3 a 4 horas, quer dizer, não faz sentido. Então preferi repousar, ainda não estou a 100%, pelo menos da tosse já me permite pelo menos gravar, já estou com uma tosse muito mais controlada, mas pronto, ainda tenho alguma expectoração, pronto, pelo menos já não tenho febre, as coisas devagarinho, as coisas vão lá. E tudo estou a fazer para tentar voltar à normalidade. A quem realmente se preocupou comigo, a querer saber como é que eu estou, a quem esteve realmente presente para acompanhar a todo o tempo como é que estava a minha situação, quero deixar aqui o meu muito obrigado, porque em tempos difíceis como hoje em dia a gente vivemos, em que cada vez menos o ser humano interage menos uns com os outros, cada vez mais as pessoas não querem saber das pessoas umas das outras, ou seja, cada vez mais as pessoas estão a olhar cada vez mais para o seu umbigo, a preocuparem-se com o seu eu e o resto do mundo, como diziam os nossos amigos brasileiros, o resto que se dane, que é mesmo assim. E então estamos a viver mesmo tempos mesmo muito complicados nessa área, em que realmente as pessoas não querem saber umas das outras. E então vai sendo cada vez mais difícil conseguir encontrar pessoas que realmente querem saber umas das outras, que verdadeiramente se preocupam, e que se preocupam sem qualquer tipo de interesse, que somente mesmo pela amizade, pelo amor, pelo carinho, pela atenção, e realmente estão ali de coração a preocuparem-se com o próximo sem pedir nada em troca. E a todas essas pessoas que realmente quiseram saber do meu estado de saúde, quero deixar aqui publicamente neste episódio o meu muito obrigado, e vocês não sabem o quanto isso me toca, porque se há uma coisa que eu sempre tive em mente, mas a partir dali dos 30 comecei a ter uma maior consciência dessa situação, é realmente ser grato a quem verdadeiramente está ao nosso lado, sem dogmas, sem interesses, sem nada, ou seja, só mesmo estar ali por estar, de corpo e alma, de corpo e coração, sem qualquer tipo de interesse. E eu realmente sou muito grato, e realmente não esqueço quem me tem feito bem e quem realmente verdadeiramente está ao meu lado. Posto isto, este episódio está-vos a sair hoje, sexta-feira, sexta-feira santa, só mesmo para vos atualizar o porquê destas 2 semanas de ausência. E se tudo correr bem, irá sair o próximo episódio na segunda-feira, com as notícias do dia-a-dia, ou seja, vai voltar a programação à normalidade, assim espero, pelo menos tudo farei para que as coisas assim aconteçam. Claro que as notícias tecnológicas nunca param, está sempre coisas a acontecer a toda a hora. Em breve vamos ter o evento da WWDC, já algumas marcas já confirmaram a sua presença, uma delas é a Apple. Ao que tudo indica vai ser apresentado, como sempre acontece em todos os anos, o iOS 16, e a apresentação também dos demais sistemas operativos que fazem parte dos dispositivos da Apple. E pronto, é um grande evento muito ligado à parte também do software, e grandes marcas vão estar lá presentes também para basicamente fazerem a apresentação do que resta deste ano de 2022, do que é que as empresas têm em perspectiva nos próximos meses poderem apresentar, seja a nível de software, seja a nível de hardware, e também conto fazer realmente a cobertura desse evento, e pronto, basicamente é isso.
Agora também mudando assim um pouco de assunto, uma das coisas também que me fez estar afastado estas 2 semanas, eu vou-vos confessar, para além também de estar doente, também fui um pouco abaixo, com alguma falta de motivação com esta questão do podcast. Para quem está habituado a isto, aquilo que eu vou dizer agora não vai ser novidade nenhuma. Quem não tem mesmo noção nenhuma, se calhar vai soar um pouco a surpresa, porque realmente aquilo que se passa nos bastidores, muita gente às vezes não sabe o que é que se passa e nem sequer tem noção de como é que as coisas desenrolam, mas essas coisas muitas vezes é o que contribuem para a motivação ou a falta de motivação dos criadores de conteúdo. E aquilo que me tem feito desmotivar é a falta de reconhecimento por parte das plataformas digitais face aos seus criadores de conteúdo. Isto é uma coisa que eu sempre ouvi dos criadores de conteúdo ao longo destes anos, mas sempre achei que era como se costuma dizer, conversa fiada por parte dos criadores, que eles estavam a fazer uma história ou a montar uma narrativa que de certa forma não era, ou seja, não é que não fosse verdade, mas se calhar não era assim tão forte ou tão grande como eles queriam fazer passar. Sempre achei realmente que era mais conversa fiada. Mas realmente depois quem passa por isso é que realmente dá o devido valor. E uma das coisas que realmente me tem feito desmotivar bastante é realmente a falta de reconhecimento por parte das plataformas digitais. Ou seja, não há um apoio, não há um reconhecimento de quem cria conteúdo diariamente. Uma das coisas que eu sempre ouvi por parte dos criadores de conteúdo era que os algoritmos fazem parte das plataformas digitais davam maior prioridade a quem mais conteúdo postasse, ou seja, a quem mais conteúdo colocasse no ar. E quem mais conteúdo colocasse, mais o algoritmo recomendava esse conteúdo. Então o que é que eu pensei? Se eu antigamente, quando eu comecei este projeto, eu comecei numa perspectiva semanal e só lançava um episódio uma vez por semana, até fazia sentido o meu conteúdo não ser assim recomendado, ou seja, não aparecer nos tops, ou não aparecer nas feeds, ou não aparecer como recomendação para as pessoas poderem clicar e poderem ouvir ou visualizar o meu conteúdo. E até aí achava normal. Agora, desde o momento em que eu passei a ter um conteúdo diário, sempre pensei que tanto as plataformas de podcast como até mesmo YouTube que iriam fazer algo diferente em relação ao meu conteúdo, ou seja, que pudesse o meu conteúdo começar a ser recomendado pelo facto de eu postar, de eu colocar no ar diariamente episódios. Mas, pelos vistos, estava redondamente enganado. E o que é certo é que ao fim de um ano de criação de conteúdo com quase 300 episódios lançados no ar, com não sei quantas horas produzidas, com mais de 4.000 reproduções nas plataformas de podcast, com não sei quantas horas ouvidas no YouTube, e aquilo que eu vejo é o meu conteúdo nunca ser recomendado. Está a gostar deste episódio? Então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios. E como nunca é recomendado, tenho números muito abaixo do que aquilo que havia de ser. Mas vocês perguntam, André, então, mas tu só estás a fazer conteúdo há um ano e já estavas à espera que tivesse aí tipo no top 10 das plataformas? Eu não digo que não tenho essa, não vou ser prepotente ou arrogante a dizer uma coisa dessas, até porque seria tremendamente injusto para quem realmente tem mais conteúdo ou quem é maior do que eu nas plataformas, mas estava à espera que as próprias plataformas digitais fizessem-se de valer daquilo que elas sempre venderam, que é realmente quem mais conteúdo criar, mais facilmente é recomendável. Só que não é isso que está a acontecer. Ora, se eu coloco conteúdo diariamente, excepto aos fins de semana, o mínimo que eu estou à espera é que ele esteja a competir com outros conteúdos que realmente também são lançados diariamente.
mas não é isso que acontece. E realmente, por exemplo, só para vocês terem uma noção, quando eu falo, por exemplo, nas plataformas de podcast, vamos nomear aqui, por exemplo, o Apple Podcast. Quem tem um dispositivo Apple e tem acesso ao Apple Podcast, se for à barra do explorar e for à parte dos tops, aquilo aparece o top 200. E só para vocês terem uma noção, para quem cria conteúdo diariamente como eu, há dias e dias que realmente o meu conteúdo nem no top 200 aparece. No top 200, eu não estou a falar no top 20, ou não estou a falar no top 50, eu estou a falar no top 200. São 200 podcasts e às vezes nem aparece lá sequer no top 200. E aquilo que me irrita e que me deixa desmotivado é eu saber que há podcasts que eu conheço que estão nessas plataformas, que já foram abandonados os projetos, ou seja, os projetos estão parados, outros foram cancelados, ou seja, foram projetos que já acabaram, mas que ainda estão no ar, e volta e meia esses conteúdos aparece lá no top 200, tipo no lugar 30, no lugar 40, e eu pergunto assim, há aqui qualquer coisa que realmente me está a escapar, das duas uma, ou há pessoas que ainda estão a ouvir esses episódios que já vão com, por exemplo, 2, 3, 4 anos desfasados do tempo, em que aquilo que está ali a ser falado tecnologicamente já não condiz com a realidade de hoje, e as pessoas têm prazer em estar a ouvir uma coisa que já não corresponde não é que não corresponde à verdade, mas já não corresponde à questão temporal a nível de data. Ou então há qualquer coisa aqui muito estranho, porque não faz sentido um projeto que já não posta nada há 2, 3, 4, 5 anos, ou projetos que realmente acabaram, mas que ainda estão no ar porque os seus criadores não tiraram eles do ar, e esses projetos estarem a ser recomendáveis. E isso eu acho que é tremendamente injusto, porque não faz sentido um projeto que realmente foi abandonado, que já não é postado nada há muito tempo, ou um projeto que realmente acabou, e de repente aparecer no top 200, no lugar 30, no lugar 40, no lugar 50, e o meu, que realmente cria o conteúdo, coloca ali diariamente episódios, já vou na segunda temporada, tenho quase 300 episódios, tenho não sei quantas reproduções e visualizações feitas, e nem sequer às vezes aparece no top 200, tipo no lugar 200, e chega-se a estar dias e dias nesta condição. E claro, quando eu coloco as coisas neste sentido, é legítimo eu pensar como é que uma pessoa ganha, não é que ganhe moral, mas como é que uma pessoa ganha forças para colocar conteúdo diariamente. Eu sei que também vendi sempre o peixe e continuo a defender esse peixe, que eu entrei neste projeto como hobby, obviamente, e sempre defendi a ideia que mesmo que ninguém estivesse a ouvir isto e que eu realmente estivesse aqui a falar para a parede, que eu iria continuar a fazer porque eu faço por gosto, nem que seja para tudo o que está aqui entalado na minha mente, no meu coração, em vez de eu estar a guardar, ao menos estou a falar cá para fora. Posso estar a falar sozinho e ninguém estar-me a ouvir, mas pelo menos estou a desabafar, estou a pôr cá para fora as minhas ideias, os meus ideais, aquilo que eu penso, a minha opinião, e sempre defendi isso e continuarei a defender, mas também não vou ser hipócrita e dizer que realmente isto não é que não mexa com o ego, mas é tramado quando vocês realmente veem que disponibilizam tanto do seu tempo, e às vezes o tempo é tão curto, mas mesmo assim eu coloco tantas horas do meu tempo a dedicar a isto com a maior qualidade possível, dado os meus conhecimentos, dado também as limitações, porque também não sou nenhum profissional, não estudei para esta área, a nível de edição, de som, de imagem, de criação de conteúdo, nunca estudei para isto, e mesmo assim, dadas as minhas limitações, coloco com todo o meu amor, com todo o meu coração, o conteúdo cá para fora, e é tramado depois ver as plataformas a não reconhecerem toda essa dedicação e todo esse esforço, o que a mim depois coloca um bocado em causa as verdadeiras motivações que as plataformas apregoam aí de peito inchado, se realmente é verdade ou não. Porque se realmente elas vendem uma ideia de que quem produz mais conteúdo mais será reconhecido, mas depois na realidade não é isso que eu vejo. Ora, e depois juntando realmente esta minha falta de motivação por realmente não ver o meu trabalho reconhecido, e ver também muitas vezes as pessoas também a não ajudarem neste sentido,
a não compartilharem o meu conteúdo, a não pôr um gosto, a não fazer um comentário, a não indicar o meu conteúdo a outras pessoas. E depois as plataformas também não reconhecerem esse trabalho. E depois também juntando ao facto de eu ter estado doente, ou seja, isto tudo junto numa bacia para se fazer um bolo, obviamente que não sai daqui bolo nenhum, né? Mas pronto, isto também foi mais que aqui como meio que um desabafo e também para vos pôr a par qual tem sido a realidade nestas últimas 2 semanas, o que é que também realmente tem acontecido. E também, de certa forma, acabei por tirar aqui uma espécie de férias do podcast, visto também que o ano passado eu praticamente não parei, mesmo até em agosto, quando toda a gente, quem criava conteúdo, decidiu parar e tirar as suas férias. Eu não parei, estive sempre aqui diariamente a colocar conteúdo para vocês. E praticamente o ano passado, quando comecei em março, foi praticamente tudo direto, ou seja, a única semana que eu parei foi naquela semana do Natal à passagem de ano, que depois acabou por se prolongar porque entretanto apanhei aquele maldito bicho e que então aquela minha semana de paragem acabou por se prolongar também por 2 semanas por conta dessa situação. Mas entretanto, e depois sempre diariamente estive aqui a colocar conteúdo e a pôr as notícias mais fresquinhas, as novidades aqui em cima da mesa, a trazer sempre os últimos acontecimentos para que vocês pudessem estar sempre a par. E para mim é sempre um gosto. Claro que eu também sou ser humano, vou-me abaixo como qualquer um de vocês quando alguma coisa não corre bem, e também foi o que acabou por acontecer. A falta de motivação com o facto de uma pessoa estar doente, e quando uma pessoa também está doente, psicologicamente também não costuma estar bem, ou seja, juntou-se aqui a fome à vontade de comer e criou-se aqui a tempestade perfeita para que realmente isto estivesse prolongado por mais tempo. Isto também não quer dizer que de hoje para amanhã, se eu tiver a necessidade de parar novamente, eu não irei pôr isso em causa. Ou seja, se eu antigamente tinha aquela obrigação de ter que colocar diariamente aqui conteúdo, se de hoje para amanhã tiver que parar novamente por qualquer razão, e talvez calhar nos próximos meses isso poderá vir a acontecer, até para quem não sabe, em breve vou iniciar o processo de, se tudo correr bem, da aquisição de compra de imóvel, e como vocês devem imaginar, quem decide comprar uma habitação envolve sempre muitos processos burocráticos, envolve dar muitas voltas, implica mudanças, implica muita coisa, e não sei se depois vou ter tempo para conciliar tudo isto. E por isso nessa altura também, se eu tiver que parar, vou parar, porque também existem outras prioridades, e esta questão da casa realmente é uma coisa que já anda a adiar há muitos anos, e é chegado agora o momento. E também, se não for agora, acho que dificilmente será, porque quem tem acompanhado as notícias sabe que isto para comprar casa está cada vez mais difícil, pelo menos falo aqui em Portugal, mas acredito que também nos outros países seja assim, porque a nível mundial os altos custos para construir uma casa, ou seja, as matérias-primas estão a ficar cada vez mais caras. Por isso acredito que não seja só em Portugal que haja dificuldade para comprar casa. Acredito também nos outros países seja assim. E por isso, mais uma vez vos digo que se tiver que parar por qualquer outra razão, seja pela casa, ou por estar em baixo, ou por causa de questões de saúde, ou outra coisa qualquer, irei parar. Porque volto a dizer aquilo que eu sempre disse, este podcast, por mais que eu faça com muito amor e faça com muita paixão, porque a tecnologia é uma paixão que eu tenho, existe sempre outras prioridades. O bem-estar, seja físico, seja psicológico, seja aquilo que for, estará sempre em prioridade, e por mais que eu ame a tecnologia, há outras coisas que eu ainda amo mais. Então acho que uma das coisas que eu mais amo é ter o meu psicológico o mais preservado possível, porque se eu não estiver bem psicologicamente, acho que tudo o resto não funciona. Então preciso sempre ter aqui a cabeça, a mente, o cérebro o mais preservado possível, até porque vivemos tempos muito difíceis, e se hoje em dia uma pessoa não tiver a cabeça no sítio certo, a funcionar como deve ser, acho que dificilmente uma pessoa consegue sobreviver àquilo que uma pessoa está a enfrentar nestes últimos anos, com a pandemia, agora com esta questão da guerra, é as inflações, é tudo e mais alguma coisa, e torna-se então um bocado complicado. Bem,
o episódio já vai longo, já vos pus a par destes últimos acontecimentos, o que é que aconteceu estas últimas 2 semanas. Não vos vou alongar mais do vosso tempo, espero que realmente vocês estejam bem, e se tudo correr bem, então segunda-feira virá o episódio sobre as notícias que aconteceram naquele dia, e por isso a gente então se vê no próximo episódio. Beijos e abraços e realmente até segunda-feira, até o próximo episódio. Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.